O tema dessa palavra de hoje é a resposta que revela o salvo. Qual será? A resposta que revela o salvo. Abre sua Bíblia aí em Lucas, no capítulo 19, um texto bastante conhecido, onde fala de Zaqueu, o publicano. Todos nós, a maioria de nós conhecemos. Quantos acharam aí? Digam amém. Amém. Lucas, capítulo 19, vai dizer assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, guarda esse detalhe, maioral e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu em um sicômoro, alguns aí tá figueira, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em algumas traduções, repousar na tua casa, não é isso? Versículo 6, ele desceu a toda pressa e recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Quem que estava vendo, gente? Quem eram os que viam e que murmuravam? Entrementes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Você pode curvar suas cabeças? Senhor, nós te louvamos, te damos graças por esse tempo, por esse momento, pela tua palavra aqui, Pai, diante de nós. E nós pedimos que o Senhor nos dê, Pai, a sabedoria do alto, Pai, entendimento, clareza de palavra para esse momento, Pai, para que o Senhor fale aquilo que nós precisamos ouvir, Pai, e de trazer conserto em nós, nos nossos corações, nas nossas atitudes, em nome de Jesus. Que nada, Senhor, possa roubar essas sementes que estão sendo jogadas, plantadas aqui nessa noite, em nome de Jesus. Nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amém, irmãos. Primeiro, quem que era Zaqueu? Bom, versículo 2 já dá uma resposta para a gente, porque diz: Zaqueu era maioral dos publicanos, era um homem muito rico. No hebraico significa puro, justo, puro. Esse homem que era rico, que era maioral ali dos publicanos, que era coletor de impostos. Jericó, ali aonde ele estava, onde ele agia, na fronteira ali na Transjordânia, ele facilitava a arrecadação dos impostos, porque ele ganhava porcentagem em cima de cada um que coletava também, de maneira que ficava muito maior o que vinha realmente, o que era para ser só dos romanos. Amém? Então ele ganhava em cima de cada um, também era corrupto, era um ladrão. Esse era Zaqueu, um homem que de tão rico era um homem também impossível aos homens. Não se via Zaqueu como nós vemos nessa passagem aqui, correndo no meio da rua, subindo em árvore. Não, um homem que pelo seu posicionamento, por onde ele ocupava, por onde ele estava, também era impossível aos homens. Amém? E no verso 3, só que mesmo ele sendo rico, mesmo ele sendo maioral, mesmo tendo isso tudo, no verso 3 ele tem uma coisa em comum com os salvos: ele procurava ver
quem era. Ele tinha uma curiosidade, ele tinha uma falta dentro dele, ele tinha uma necessidade. E no verso 3 vai dizer, ele procurava ver quem era esse Jesus. Assim como quando Jesus está entrando ali, logo um capítulo antes vai falar de um cego, de um mendigo. Ele tinha as mesmas necessidades desse cego e desse mendigo chamado Bartimeu. Sim, a mesma miséria espiritual. E é interessante que para o cego Jesus fala, põe-te de pé, levanta-te. E para Zaqueu, o rico, ele fala, desce. Perceberam? Diante de Jesus, todos nós ficamos alinhados na condição de pecadores, na condição do quanto nós necessitamos dessa graça restauradora, do quanto nós necessitamos do Jesus, o Salvador das nossas vidas. Diante dele, ele nos alinha por essa verdade, e não no que nós podemos retribuir ou fazer, não, ou não no que nós temos na nossa conta bancária, não. O pobre, põe-te de pé. O rico, desce, que fala de humilhação. E nós vamos ver um pouco sobre isso, um pouquinho mais na frente, sobre essa humilhação, amém? Diante dele, todos nós nos encontramos no mesmo nível. Ele procura ver, mas não como a curiosidade de Herodes. Ele procura ver quem é Jesus, não como aquelas multidões e multidões de incrédulos. Não, ele procura ver quem é Jesus na mesma insistência daquele cego Bartimeu. Com a mesma insistência. Lembra do cego? As pessoas falando assim, cala a boca, você não é digno, fica quieto. Jesus entrando na cidade. Você está sujo, maltrapilho, cala a boca. E ele, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E a Bíblia fala que ele ia falando mais alto do que o pessoal que mandava ele calar a boca. O pessoal fica quieto, e ele falava mais alto. Aqui ele não conseguia ver, Zaqueu não conseguia ver, ele tinha baixa estatura. Ele tinha que quebrar muitas coisas dentro dele para poder chegar até Jesus, porque ele não andava por aí assim. Ele era, como diz aqui, o maioral. Imagina quantas coisas dentro dele tem que ser então quebradas. Por quê? Porque a necessidade do pão da vida era o mesmo. Era a mesma coisa. Então ele vem querendo ver na mesma insistência desse cego. Mesmo sendo ele um corrupto, versículo 4, subindo nessa árvore a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. E mesmo ele sendo pecador, mesmo sendo esse corrupto, ele faz de tudo para ver Jesus. Esse é o desejo que nós não podemos perder. Essa é a disposição que não pode morrer no meu e no seu coração. Fazermos de tudo para estarmos com Jesus. Fazermos de tudo para conhecer um pouco mais dele. Fazermos de tudo para chamar a atenção. Fazermos de tudo para ver mais, em buscar mais, em conhecer mais, em nos aprofundarmos mais, em estarmos num relacionamento mais profundo, em queremos tocarmos de forma diferente do que sempre foi. Quem estava aqui no domingo, lembra das sementes lançadas? Ali diz que até a terra que não é boa recebeu com alegria. Até o solo rochoso recebeu com alegria. Num primeiro momento podemos ter essa alegria, mas por ele ser rochoso e superficial, logo essa semente morreu diante do sol das provações, o sol das tentações. Enfraqueceu porque
não tinha raízes profundas que deixasse a semente viva diante do sol. Querer conhecê-lo, ver de uma forma diferente, esse Jesus é querer criar raízes profundas nas sementes que Ele tem liberado para mim e para você. Isso é o que está acontecendo com Ele agora. Já me falaram dele, mas eu ainda não conheço. Eu quero conhecê-lo de uma forma diferente. Ainda que nós tenhamos errado, ainda que nós sejamos publicanos, pecadores, ainda que o erro seja o mais absurdo, um conselho desse ensinamento de Zaqueu para mim e para você: quando Adão erra, ele se esconde. Esse cara todo errado, ele foi correndo na direção de Jesus. Ainda que o nosso erro seja absurdo, ainda que a nossa falha seja absurda, irmão, não se esconda. A estratégia de Satanás é que você já errou, assim nasce o pecado, é isso que ele diz, é pela cobiça dos nossos olhos. Ele coloca algo na sua frente, ou pelo desejo enganoso do teu coração e da tua carnalidade, você toca no que não é para tocar, você olha no que não é para olhar, você vai por um caminho que não é para ir. Infelizmente, nós erramos, já aconteceu, mas se isso aconteceu, Ele vai usar depois a sua culpa para te manter afastado do Senhor, para te manter quando você acorda, dizer: você vai realmente orar? Você realmente vai levantar suas mãos no louvor? Tem certeza? Você não lembra do que você fez? Sério? Você é cara de pau para fazer isso? Essa é a estratégia dele, porque te afundar na sua culpa vai te deixar cada vez mais distante do abraço do Senhor, do cuidado do Senhor. Você vai se colocar nessa posição, ainda que nada possa te separar do amor dele, mas você começa a dar as costas, ainda que seja pela culpa daquilo que você errou. Mas ele não, ele sabia o ladrão que ele era, ele sabia dos pecados dele, ele sabia das falhas dele. O que ele faz? Eu vou correr na direção desse Jesus. Você pode correr na direção dele, mesmo com os seus erros, porque ele no madeiro, ele no madeiro, já pagou pelas nossas dívidas, porque essa condição fez que no meu arrependimento houvesse reconciliação com o Pai, e eu pudesse e eu possa andar de cabeça erguida novamente, sabendo que no meu arrependimento eu encontrei perdão naquele único que pode perdoar e me restaurar para a salvação. Nós podemos. Aleluia. É isso que ele faz, mesmo entendendo quem ele é, mesmo sabendo do erro dele. E nos versículos 5, 6 e 7, ele vai dizer assim: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, ele disse: Zaqueu, desce. Desce o quê? Não falou só desce, ele falou desce depressa. Faz diferença, amém? Pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu toda pressa, recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam. Irmãos, olha isso aí. Tudo orquestrado no cuidado do Senhor, amém? Os nossos encontros com Jesus. Você percebe esse cuidado do Senhor? Às vezes pessoas que você está frio espiritualmente, às vezes como ele aqui nem conhece esse Jesus, e aí na rua você encontra alguém, e aí aquela pessoa que você não via há tempo te manda uma mensagem, e aí no seu quarto mesmo ele aquece algo no seu coração. Quem já passou por isso aí? Amém? Só eu não, né?
Já passamos por isso? O cuidado de Deus, tudo orquestrado nesse cuidado do Senhor, porque um coração sedento sempre vai encontrar esse afago acolhedor do Senhor Jesus. A palavra que diz isso, ele tem até algumas orações, 1 Pedro, que ele vai falar de algumas orações que são impedidas. No termo original da palavra, são bloqueadas, como escudo de armas romanos. Orações que são bloqueadas, mas tem uma que ele não rejeita. Tem um tipo de relacionamento que de forma nenhuma ele vai rejeitar. E ele diz: um coração contrito e quebrantado na presença do Senhor. Não, isso a palavra diz, não tem como rejeitar aquele que não está medindo esforços para estar na minha presença, para ter um relacionamento comigo, aquele que não mede esforços para querer ver mais, conhecer mais, subir nessa árvore, seja lá o que for ter que fazer, ele não rejeita. Não, para isso ele não vira as costas, não, de maneira nenhuma. Só que ele vai dizer assim: Zaqueu, desce depressa. Jesus não estava ali, irmão, pedindo alojamento para ele passar o dia, e nem comida para almoçar. Jesus não precisava, amém? Ele fala como a autoridade de um rei, porque ele está falando com o coletor de impostos, ele está falando com o maioral, ele está falando com o homem rico, o cara que tinha moral, amém? É com esse cara que ele está falando. Como é que com esse cara que nem em público ficava, ele vai dizer: ei, desce depressa, desce depressa. Você consegue imaginar? É claro que Jesus poderia falar, amém, e ele poderia obedecer ou não, amém também, amém? Agora você consegue imaginar esse cara dentro daquele status dele, o maioral, né? Jesus ali falando com ele, e ele fazer isso, e ele rapidamente descer. Para ele era humilhante, porque quem dava as ordens era ele, quem falava assim era ele. As pessoas não iam parar e falar dessa maneira com ele, ainda mais em público, sim ou não? Imagina alguém que está acostumado a dar ordens, alguém que está acostumado a chegar e ser tudo do jeito dele, alguém que está acostumado a chegar e ele dita como que é e como não é. Agora na frente, irmão, olha aqui, a gente já tomou muita bronca de pai e mãe, amém? Agora quando era em público, na frente dos coleguinhas, oi, endoidava. Pô, mãe, na frente do fulano, a senhora falou isso. Eu falo na frente de quem eu quiser, minha mãe falava. Sou sua mãe. Se errou, vai ouvir. Na frente dos outros é brabo, não é, gente? A gente sofreu ali uma repreensão, ou se não, uma palavra que fala assim: pô, tá me desmoralizando, hein? Na frente do pessoal. Quem é que gosta disso? Quem é que numa hora dessa não olha assim e retruca, muitas das vezes? Que numa hora dessas não vai aceitar a forma com que foi abordado? Muitos de nós. E ele ali, Jesus, olha, é depressa, era urgente. Se por um lado tem essa parte carnal, em que nós temos que agora abaixar as nossas cabeças, entrar num lugar de humilhação diante desse Jesus. Por outro lado, para ele que estava entendendo, e para quando eu e você estamos entendendo, quando isso está acontecendo na nossa vida, a gente só vai ter uma ótica e vai perceber de uma forma: ei, é urgente o que Jesus quer comigo.
Não, eu não vou olhar para o que está me desmoralizando, para o que os outros estão pensando, para o que os outros vão falar diante daquilo. Não, não vou olhar para isso não. A única coisa que eu vou olhar é urgente o que o mestre quer comigo, e eu vou correndo para aquilo que ele quer sobre a minha vida. Tudo depende de onde os nossos olhos, para onde os nossos olhos estão mirando, para onde o nosso coração está inclinado. Amém? E ele percebe exatamente dessa forma, porque ele desce correndo para ter com Jesus. O efeito moral da conversão de Zaqueu aqui, então, ele foi visto exatamente na ação dele tomando essa decisão na frente de Jesus, diante do público. Como assim, Jeff? Porque às vezes nós tomamos decisões nos nossos quartos, mas a decisão é quebrada quando nós estamos em público. Ele toma essa decisão em público. Ele mostra a sua reação, não querendo saber se ia ter julgamento como teve, nós vamos ver isso aqui, o que as pessoas vão falar ou não, se eu vou ser envergonhado ou não. Em público, diante de todos, na direção e no modo que Jesus falou. Mais um aprendizado na resposta de um salvo para mim e para você. Termos as nossas atitudes em públicos, aquela convicção daquilo que nós um dia levantamos as nossas mãos, choramos, derramamos as nossas lágrimas aqui, aí sentado, ou se não no joelho dentro do nosso quarto. Quando chegar lá fora, a decisão ainda ser a mesma diante das pessoas. Amém? Ele fala que quer ter com ele, que quer que seja depressa, que seja hoje, convém hoje. Ou seja, ele está falando, é imediato. Que eu pouse ou que eu fique na sua casa, que isso vai perdurar. Se ele tomar a atitude certa diante que Jesus está falando, ele está falando, eu fico lá. Amém? Vai perdurar, que também é para perdurar em sua casa, porque aquilo não era só para ele, era social. Tudo que Jesus está fazendo na sua vida não é só para você, mas vai atingir toda a sua casa em nome de Jesus. Toda a semente que está sendo plantada, tudo que ele está transformando dentro de você, toda a metanoia causada na mente, tudo aquilo que agora é uma reação dessa expressão de um salvo, vai estar também mexendo com toda a sua casa, com toda a sua família, toda a tua parentela, os que te cercam, em nome de Jesus. Aleluia. Esse era o efeito moral dessa conversão. Ele era o maioral diante dos homens, mas diante de Jesus ele se humilha e obedece. Marcelinho, você esteve perto aí da glória dos homens, né, meu irmão? Eu também. É bom, mas você vai desfrutar em nome de Jesus da glória de Deus. Em nome de Jesus. O maioral diante dos homens, diante de Jesus, ele se humilha e obedece. Ainda que isso tenha que custar muitas coisas para ele, ainda que ele se envergonhe diante da sociedade, dos amigos, de quem estava ali, ele prefere obedecer. Afinal, Jesus não escolhe a casa de um religioso, Jesus não escolhe a casa de um sacerdote, Jesus não escolhe a casa do pastor, do cantor, do louvor, de alguém que tinha prática de boas obras. Não,
Olha lá, hein? Jesus escolhe logo a casa do ladrão, logo a casa do publicano, cobrador de impostos, logo a casa do insensível, que roubava dinheiro de pobre, de necessitado, de quem tinha só aquele dinheirinho para muito mal para comida e às vezes até passava fome. Jesus escolhe logo esse cara, logo essa casa. Porque a nossa ótica, ela não vai chegar nem perto da ótica e da obra que Jesus tem para mim, para você. Não vai chegar. E o que acontece com isso? O povo vai murmurar, porque os religiosos sempre têm um dedo apontado, irmão, para o pecador. Religioso é assim. Religioso está lá com aquela impura. Olha, e agora? O que ela merece? Ela merece a morte. E aí, Jesus, o que você fala? Eles estão sempre assim, ó. Religioso está sempre assim, apontando para os outros, o pecado dos outros, falando dos outros. Religioso é assim. Fariseu é assim. Esse tipo de religioso é assim. Estão sempre murmurando com as decisões que Jesus está tomando para salvar o pecador. E ele se coloca sempre numa posição de que ele é o santarrão. E aí o dedo dele vai estar sempre apontado, mas a mão de Jesus vai estar sempre estendida para esse pecador. Nunca o dedo apontado, mas a mão de Jesus estendida. E a igreja verdadeira segue esse exemplo. Ela segue o exemplo de Jesus. Quem não tem pecado, quantos ficaram? É assim. Assim que é. E essa casa que ele escolhe, eles estão murmurando. E a verdade é que Jesus nunca ele fica com um capricho do que o povo está falando, qual a opinião que é predominante do povo, dos religiosos, a sabedoria que é convencional. Jesus não. Talvez hoje, irmão, se Jesus estivesse numa mesma situação e tivesse aqui, talvez não escolheria da mesma forma o pastor do maior ministério da cidade, ou o mais falado no Brasil. Talvez ele viesse aqui e ele falava: não, eu quero estar na casa do Lula. Me convém lá pousar na sua casa, Lula. Convém estar lá contigo, Bolsonaro. E os religiosos ficam aí apontando o dedo um para o outro, estragando vida, matando a sua família e matando o relacionamento, num ódio que não vem da parte de Deus e que não justifica a justiça do reino, ok? Porque nós podemos sim nos posicionarmos contra a injustiça que os homens estão promovendo, sim, mas a nossa ira não promove justiça de Deus. Tiago 1, versículo 20, não promove. Nós podemos sim, como reino. O reino é o que? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Esse é o reino. Então nós nos posicionamos contra a injustiça que é feita sobre o povo, sobre a nação. Amém? Mas não dá para justificar isso quando eu deixo de ser o caminho de salvação para os dentro da minha casa. Por causa de sistema, por causa de bandeira política que já está corrompida e em nada representa o nosso Senhor. Em nada. Já estão corrompidos, todos eles já estão corrompidos. Já estão corrompidos. Amém? Como é que se dá uma campanha? Nos princípios da palavra? Por que eu resolvo levantar a bandeira desse partido e não levanto uma bandeira de uma pátria celeste,
aonde eu já tenho um Senhor, aonde eu já tenho um direcionamento, aonde eu já tenho princípios estabelecidos sobre a minha vida. Quem está comigo aí, diga amém. Sempre vão ter os religiosos, que nós não façamos parte desses religiosos que sempre tem um dedo apontado para o erro dos outros, quanto na verdade nós temos tantas falhas para nós corrigirmos. Amém? Aqui nós chegamos então a uma parte em que nós vamos falar de 2 pontos. O primeiro ponto é o ponto que ele sobe nessa árvore. Irmão, lembra aí de quando você... Tem alguém aqui que é assim, novo convertido? Levanta assim a mão, novo convertido. Tem pouquinho tempo no evangelho. Só levanta a mão assim. Marlan, minha irmã ali atrás. Amém. O resto tudo crente velho, né? É isso. Tem alguém que está visitando hoje? Primeira vez aqui, está visitando. Ele não falou, você entregou ele. Está na água. Amém, meu irmãozão. Seja bem-vindo. Beba dessa água aí, da água da vida também. Amém? Cristo Jesus. Glória a Deus. Irmão, lembra de quando você começou a procurar ver quem era Jesus? Versículo 3 diz assim: ele procurou ver quem era. Quem que é? Você lembra disso? Quando você começou a subir na árvore? Quando você começou a querer chamar a atenção dele? Rogério te lembrou aí de alguma coisa, né, Fernanda? Não. Lembra? Foi a Fernanda que levou o Rogério, né? Foi isso? Sabia. Fernanda sempre foi mais crente, né? Lembra aí, irmão, quando você começou a querer ver, a querer ter um relacionamento diferente, a querer se aprofundar? Quem que é esse Jesus? Todo mundo está falando, subindo essa árvore, querendo saber melhor sobre ele, fazendo de tudo para ter essas raízes que nós falamos. E eu te pergunto, o que fez você subir nessa árvore? Você se lembra? Lembra aí? Qual foi o ponto? Qual foi a falta? Qual foi a necessidade? O que te fez subir nessa árvore? Querer saber mais dele? Porque tem gente que está há anos no nosso meio e ainda não se ligou nisso, você já percebeu? Não, na verdade eu nem sei porque eu estou aqui. Não sei nem o que aconteceu, parece que foi um acidente. E geralmente esses irmãos não desenvolveram aquilo que foi apresentado. Pode ter certeza que se ele não sabe qual foi a falta, qual foi a necessidade, qual foi o motivo, o porquê, para qual rumo depois ele seguiu, ou ele não seguiu. Já parou para pensar? E você? Qual foi? Qual foi o motivo? Pensa aí comigo. Jesus chamou essa mudança na vida de Zaqueu e o seu ingresso na fé, no reino de Deus. Ele chama isso, já no finalzinho ali, de salvação, ao qual não partiu de Zaqueu, não começou em Zaqueu, mas partiu do próprio Jesus indo até ele, entrando na casa dele, entrando na vida dele, agindo com misericórdia sobre aqueles que os dedos estavam apontando e condenando. Quantos foram os dedos apontados? Mas quando você foi até ele, o que você viu foi a mão estendida. E tem pessoas que ainda se decepcionam com a igreja com pessoas, com a igreja fake,
não a noiva ataviada, a preparada, a adornada, a que vai se casar com o noivo. Tem uma diferença, amém? Ainda que se decepciona com pessoas que se dizem igreja e querem deixar o relacionamento com o noivo, que foi o único que não apontou o dedo te condenando. Não é ele que faz isso. O erro não parte dele, amém? Ele sempre está acolhendo. Esse amor, não tem nada que possa nos separar desse amor. E ele sempre está dando uma direção para que o que ele fez na minha e na sua vida agora possa ser desenvolvido. Irmão, pegue isso, em nome de Jesus. Muitas pessoas subiram na árvore, mas não desenvolveram as palavras que receberam naquela árvore. Tem um propósito, tem um porquê dele ter falado assim: ei, desce depressa, ei, é imediato o que eu quero contigo, ei, o que eu quero com você vai acontecer também na sua casa, ei, o que eu tenho para você vai perdurar por toda a sua vida. Tem um propósito nisso. Não foi só ver quem era e o que ele tem e simplesmente apenas subir naquela árvore, amém? Ele chama esse ingresso nesse reino de salvação. Ele, em misericórdia e graça, vem até mim, vem até você. Ele entra nessa casa sem querer saber desses religiosos que estão aí e transforma tudo em nossa vida. Restaura sonhos, ele restaura projetos. Agora, qual é a sua resposta a respeito disso? Aqui está o segundo ponto. Um primeiro ponto é quando nós subimos nessa árvore. Agora, o segundo ponto é qual é a sua resposta a respeito de tudo que ele falou para você em cima dessa árvore. Quem se lembra aqui dos leprosos, os 10 leprosos? Amém? Quantos leprosos? Quantos? Quantos? 10. Quantos salvos? Quantos? Quantos? Vocês estão com medo, gente? Vocês estão assim, eu não sei se Júlio está certo, o pastor vai me pegar. Quantos salvos? Estão com medo ainda? Confia no Júlio, gente. Quantos salvos? Quantos tiveram contato com Jesus? Quantos receberam a cura de Jesus? Quantos receberam um toque e tiveram um relacionamento com Ele? Isso quer dizer que nós estamos salvos? Isso é a resposta de um salvo? A resposta de um salvo é a que Zaqueu dá para ele, é o que esse leproso dá para ele. Porque na necessidade deles, irmãos, que estão no leprosário, que estão distantes da sociedade, da vida normal, estão lá isolados, era como ficavam os leprosos, amém? Estão lá se raspando lá com pus. Ninguém vai até lá não. A família não pode ter mais contato. A sociedade não tem mais contato. Agora olha só, se é você nesse caminho encontra Jesus e você é curado, qual é a primeira coisa que você faz? Você está sem ver os que você ama há um tempão. Você está sem trabalho há um tempão. Você está sem colocar uma roupa nova há um tempão. Você está sem comer algo diferente, aquela comidinha lá do final de semana da sua mãe, um tempão. Você está sem dar um beijo nos seus filhos há um tempão. Qual é a primeira coisa que você faz se você agora está curado e pode retornar à sociedade? Qual é a primeira coisa? Fala para mim.
muitos de nós, assim como aqueles que estavam ali, podemos sair correndo. Não seria mal nenhum isso, irmão. A saudade de um familiar. Amém? Só que esse único um, ele pensa diferente. Ele fala assim: eu posso fazer isso. Sim, eu estou com saudade desse familiar. Sim, eu estou com saudade de ser reintegrado nessa sociedade. Mas eu não posso fazer isso sem antes retornar àquele único digno de adoração e dizer o quanto foi importante encontrá-lo nessa minha caminhada, e dizer, externar o quanto eu sou grato a tudo que ele fez e operou na minha vida. Jefferson, isso não deve fazer diferença para Jesus. Não. Então por que Jesus falou assim? Não foram 10 curados? Cadê os outros? Jesus esperava ou não os outros? Jesus espera ou não a minha e a sua gratidão? A minha e a sua gratidão, a gratidão que agora Zaqueu vai começar a externar aqui no versículo 8, revela o coração de quem verdadeiramente foi salvo. Porque é nesse momento que Jesus fala: vai. E diz que ali houve salvação no único que voltou. O versículo 8, ele começa a falar um pouco sobre essa resposta que nós falamos ontem, a resposta que revela o salvo. Ele mostra aqui pra gente, vamos ler aqui, entre mentes, olha a resposta do salvo. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. A diferença de Zaqueu e o jovem rico. Zaqueu, o homem rico também. Zaqueu, o maioral também, visto pelos outros assim também, como aquele jovem rico. E olha, dizem que realmente ele poderia ser um príncipe de muitas e muitas posses. Mas aquele jovem rico, percebe, irmão, olha aqui para mim, ele também subiu na árvore, como eu e você. Chegou um ponto que aquele jovem rico, ele foi até Jesus, ele falou assim: olha, eu quero algo maior, eu quero algo mais profundo. O que eu faço para essa salvação, para estar caminhando com o Senhor? O que ele está falando é isso, é a mesma coisa que Zaqueu está procurando, amém? Aí Jesus fala o que é para ele? Jesus fala: olha, guarda os mandamentos, cumpre aí. Aí o que ele diz para Jesus? Mas isso eu faço desde a minha mocidade, eu já cumpro isso. Aí chegou o versículo 8 na vida dele também, que Jesus olha para ele, e Jesus, quando olha para mim e para você, realmente querendo criar raízes nesse reino, quando Jesus olha para mim e para você, realmente querendo dar um passo a mais naquilo que Ele tem liberado para a gente, Ele vai esquadrinhar o nosso coração. E Ele esquadrinhou o coração daquele jovem. Ele falou: olha, então o que você tem aí, faça a mesma coisa que Zaqueu fez, compartilha, vende, dá aos pobres. Só que a história do jovem rico termina assim: e muito se entristeceu o semblante daquele jovem, porque ele era muito rico. Ou em algumas traduções, porque ele tinha muitas posses. Ou seja, no momento do versículo 8, na vida do jovem rico, ele decide não entregar aquilo que realmente era o Deus do coração dele, aquilo que realmente era a prioridade, tomava o lugar de Jesus na vida dele.
talvez mais na frente, não é nem a questão, irmão, de que para entrar nesse caminho e ser reconhecido como uma resposta de um salvo, você tem que ficar pobre. Não é isso, em nome de Jesus, tá? Não é isso. Lembra de Abraão? Olha, vai ter que sacrificar o filho. Chegou lá, o que Deus fez? Proveu o cordeiro. Diante dessas situações, nem sempre vai querer dizer que realmente ele iria ficar pobre, mas Jesus não está testando para Jesus, porque ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente, ele sabe que está dentro de mim e de você melhor do que nós, mas nesse momento nós estamos vendo quem nós somos no Senhor, e se realmente nós temos essa resposta de salvos no Senhor, aleluia. Por isso que chega os versículos 8 nas nossas vidas, e ele vai um pouquinho além. Ele diz assim: metade dos meus. Isso está mostrando a realidade de uma conversão profunda, gratidão que ele sente ao ver em Jesus um único valor real, que é tudo o que Jesus deseja, amém? E ele fala assim: restitui, conforme a lei aqui, lá em Êxodo, no capítulo 22, no versículo 1 ou 2, a lei dizia isso, ele está se colocando dessa forma, a lei tratava como roubo, e teria que ser restituído isso. E ele aqui não espera Jesus falar: olha, a lei era essa, faça isso. Não, ele não espera. Ele pula na frente, ele lembra dessa lei e ele se coloca nessa medida. É ele quem faz isso. Uma medida muito severa: vou restituir 4 vezes mais, era o que estava lá. Eu me coloco dessa forma, como um ladrão. Assim que ele mesmo se julga como um ladrão. E no verdadeiro arrependimento ele encontra perdão e ele encontra salvação em Cristo Jesus. Porque, irmão, olha só, ele poderia só dizer assim: poxa, Jesus, defraudei algumas pessoas, poxa, eu roubei a Carlinha, poxa, eu fui infiel com minha esposa, eu fui infiel com meu marido. Geralmente, quem se arrepende só do ato, geralmente vai voltar a praticar esse ato. Mas ele não se arrependeu do que ele roubou apenas. Ele se arrependeu em reconhecer que ele era um ladrão. Ele se arrependeu de ser um ladrão. Ele reconheceu: eu não me arrependo do que eu peguei, Senhor, eu me arrependo do ladrão que eu sou. É diferente. Esse encontrou salvação. Senhor, eu não me arrependo da mentira que eu falei, eu me arrependo do mentiroso que eu sou. Esse encontrou salvação. Eu não me arrependo de ter dado um jeitinho com fulano, com ciclano, em ter manipulado aqui, em ter manipulado ali, para que as coisas saíssem do meu jeito. Não, eu me arrependo do manipulador que eu sou, dentro da minha casa, dentro da igreja, dentro do meu trabalho. Esse encontrou salvação. Isso é a resposta de um salvo, porque quando ele se arrepende de quem ele é, aí sim nós vamos ver o que chamamos dos frutos de arrependimento. Aí sim você vai ver a cura chegando sobre a vida daquela pessoa. Você vai ver o mentiroso deixar de ser mentiroso. Amém? Você vai ver aquele que manifestava que era só gritaria na sua casa, gritaria, e aonde ela chega, aonde ele chega, é motivo de contenda, é lugar de contenda. Agora manifestando graça aos que ouvem, manifestando a paz que excede todo o entendimento. Um coração que chegou no ponto de olhar para si
e reconhecer quem é sem Jesus, esse Jesus agora começa a agir, e ele vai agora refletir as boas obras, sendo capacitado nessa graça restauradora. Eu costumo dizer, tem uma história aqui pra gente finalizar. A minha esposa que conta isso, na verdade. Ela não contou naquele dia que a gente esteve junto aqui na quinta-feira, mas eu vou falar aqui. No início da nossa conversão, quando nós descemos ali daquela árvore e tal, e que a gente começou a dizer, eu me arrependo disso, eu quero restituir, como você aí. Nós fomos na casa de amigos, daquela época lá do mundão e tal, e as amigas dela, falaram assim para ela: pô, amiga, eu não acho legal mais o Jefferson vir, não é por causa dele, mas é porque ele ficou diferente. Assim, com você a gente ainda tem uma conversa, tem um diálogo, sabe? Com você ainda a gente sente isso, aquilo. Com o Jefferson a gente se sente meio acanhado assim de falar algumas coisas que a gente falava. E aquilo poderia parecer bom para ela em falar assim, tá vendo? Pô, você tem que ter mais sociável já. Mas só que não era nada daquele religioso, nada daquele, olha, eu não fala isso, eu não participo daquilo, não, era só de eu estar ali presente. Era só pelo que agora eu falava com alegria do que Cristo estava fazendo. Era só por isso. Ao invés disso bater na Maraísa, na minha esposa, como uma coisa assim, eu que ainda estou bem, conversando com os outros, o Espírito Santo confrontou ela e falou assim: olha, será que não está faltando algo aí? Porque eu falava assim: se você me vê por aí ainda traindo, eu falava lá para elas, traindo a Maraísa, como elas viam, se você ainda me vê infiel, se você ainda me vê aí mentindo, mentiroso, mentindo, contando história, sou eu. É o Jefferson. Não, esse aí sou eu. Exatamente, esse é o Jefferson. Agora, o que você vê hoje, longe disso e desse testemunho, é Cristo vivendo em mim. A nossa humildade em reconhecermos quem nós somos sem essa graça, o que nós somos sem esse Espírito habitando, o que nós somos sem esse amor, o que nós somos sem esse Jesus. É exatamente isso. Um segundo fora de nós e toda a carnalidade é aflorada novamente. É ou não é? É isso. E ele está conseguindo chegar nesse lugar quando ele diz isso. Agora, eu fiz essa pergunta e termino com ela: qual é e qual continua sendo a sua resposta? Qual tem sido a sua oferta em arrependimento, em compreender quem você era sem Jesus? Qual é a sua oferta? Qual continua sendo a sua atitude? Diariamente, porque nós vamos fazer isso até o final, amém ou não amém? Até o final. O que foi desenvolvido depois disso? O que nós amadurecemos depois que nós descemos dessa árvore? Nessa caminhada, o que nós frutificamos? Pense.
Fala para você mesmo. Fala para você. Porque ele quis rapidamente se desfazer de tudo que o condenava. Tudo. Vou lançar tudo fora. Muitos de nós e dos que estão vendo essas pregações depois, durante a live, depois da live, muitos são as pessoas que estão lá, estão vendo. Muitos de nós estamos agora tendo essa oportunidade. Muitos. Amém? Estamos tendo agora uma oportunidade, é hoje. Ele fala hoje, imediato, é urgente o que eu tenho com você. É agora, desce depressa, é imediato. Quantas foram as vezes que nós deixamos passar? Tempo de reconhecermos exatamente, não é aquela mentira, é um mentiroso. Não é, sou eu. Bater no peito e falar, sou eu. Quantas oportunidades passaram? Ouvir a voz do Senhor e tirar tudo da nossa vida que é impuro, tirar da nossa vida aquilo que está atrapalhando o nosso relacionamento com Ele, aquilo que torna esse relacionamento que é santo e impuro. Negarmos algumas coisas que nós precisamos negar, renunciar a algumas coisas que nós precisamos renunciar, reconhecer algumas coisas que nós precisamos reconhecer. Zaqueu, mesmo com a sua posição social, com toda a sua fortuna, ele prefere amar mais a Deus do que ser idolatrado pela glória dos homens. Por que você está falando isso, Jeff? Porque lá em João, no capítulo 3, tem um maioral também lá da sinagoga, chamado Nicodemos. E ele resolve encontrar com Jesus à noite, calada da noite. Muitos falavam assim: nós reconhecemos que é o Filho do Homem, nós reconhecemos que esses prodígios, que esses sinais só podem vir do Filho do Homem. Mas se encontra com ele à noite. Irmãos, lá no capítulo 12, lá para o versículo, não lembro se 42, 43, vai dizer por que muitos desses homens, na hora da resposta, não deram a resposta que Jesus esperava. Vai dizer por que muitos desses homens, na hora que desceram dessa árvore, na hora que saíram desse encontro, não foram na direção que o Senhor falou. Lá vai dizer assim, por quê? Porque esses homens amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Esses homens amaram mais ser reconhecido pelos homens. Esses homens amaram mais continuar ali no seu estado da sua vaidade, do seu orgulho, em não se arrepender, em não pedir perdão, em não perdoar. Amaram mais a glória dos homens do que ser alcançados, abraçados, cuidados pela glória de Deus, pelo zelo, pelo amor do Senhor, porque não quiseram se dobrar diante dos direcionamentos do Mestre. Muitos. Para nós finalizarmos, a gente pode ter subido nessa árvore, a gente pode já ter passado dessa fase de subir na árvore, mas talvez a gente ainda não conseguiu declarar e viver o nosso versículo 8. Amém ou não amém? Podemos estar há anos aqui, mas muitas das vezes
ainda não declaramos e nem vivemos o nosso versículo 8. Qual, Jefferson? Olha, não importa mais nada, Senhor. Vou restituir a quem tiver que restituir, vou devolver a quem tiver que devolver. Não importa mais o dinheiro, não importa mais o que os outros vão falar. O que importa é que eu nunca mais esteja fora da tua doce e maravilhosa presença. O que importa é andar aí sabendo que estou sendo guardado por essa destra poderosa. O que importa é, mesmo diante de situações, de dificuldades, de provações, saber que o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado, elas me conduzem. O que importa é saber, não sou mais alguém que sou visto como aqueles que o Senhor não vai não reconhecer nesse grande dia, mas como filho amado, e que tenho todo o teu cuidado sobre a minha vida e a tua proteção. Essas são respostas que Zaqueu, são coisas que ele está falando. O meu coração não está mais nessas coisas onde o ladrão pode roubar, a traça pode corroer. Não. Agora o que chegou até mim, eu também levo àquelas pessoas a quem eu feri, a quem eu prejudiquei. A minha gratidão não é só um muito obrigado, e sim, preste atenção nisso, a gratidão dele não é só um muito obrigado por ele ter suprido o que faltava. Não, a minha gratidão é um exercício de fidelidade aos seus princípios. Quem pegou aí? Muito obrigado a gente diz para quem abre a porta ali, para aquela pessoa que atende a gente bem numa loja. Obrigado, queridão. Amém? Mas o coração grato de Zaqueu levou ele a um estado de fidelidade com o Senhor. Isso quer dizer que a gente não vai errar? Não é isso. Mas quer dizer que a gente vai ser fiel nos preceitos e nos princípios dele. E nós vamos lutar para que essa seja a verdade em cada atitude da nossa vida. Amém? Ele está dando essa resposta. Quais são as respostas? Ele sabe que agora ele não vai viver conforme a sua vontade, mas ele viu o tanto que ele foi amado, que ele decide agora que toda a sua ação seja debaixo do amor que ele foi perdoado. Amém? Então, se eu fui perdoado desse tamanho, desse jeito, como não perdoar a pessoa que me ofendeu? Então, se eu fui acolhido e aceito dessa forma, como não acolher? Então, se eu tive a mão estendida, eu, ladrão, corrupto, roubando um dinheiro do povo, como que agora eu posso apontar para alguém? Um coração transformado pelo amor restaurador do Senhor, que agora, através dessa resposta, começa a nos dar a resposta de quem verdadeiramente achou, foi alcançado pela salvação em Cristo Jesus. Amém? Você pode se colocar de pé? Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder,
só pra te ver, olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te servir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Oh, oh, oh. Glória a Deus. O quanto que você precisa, diante das perguntas e do silêncio ensurdecedor que foram feitas aqui nessa noite, eu queria que agora para você mesmo falasse o quanto que você precisa se colocar nesse lugar. Quanto que você precisa disso? Talvez você está aqui, hoje é o dia que você está subindo nessa árvore. Talvez você já subiu e viu que ainda não foi uma realidade o versículo 8. Talvez você viveu até a realidade do versículo 8, mas em alguns momentos retrocedeu naquilo que foi falado. Essa é uma noite de conserto. Quando nós nos colocamos nessa posição, nós nos colocamos num lugar seguro. Creia nisso. Num lugar seguro. Diante de tudo que nós enfrentamos aí fora, diante das dificuldades internas que nós temos, quando nós colocamos o nosso coração no lugar de arrependimento, essa graça restauradora, ela vem restituindo projetos, alianças, famílias, ministérios, relacionamentos familiares, vida profissional. Ela nos coloca de pé novamente nessa batalha, num posicionamento prostrado diante do Senhor e da sua autoridade. Nós estamos de pé diante de todas as batalhas que nós enfrentamos no nosso cotidiano, na nossa vida diária. Por quê? Porque não é mais o nosso braço forte que se cansa com as repetições. Guerreamos no braço forte do Senhor. Nos colocamos numa posição de que agora é o braço forte do Senhor guerreando por nós diante de tantas as batalhas que nós enfrentamos por aí.